Olá, meu povo. Boa noite, meus amores. Vamos chegando todas, todos. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui para nossa live, esperando ela chegar. Cadê? Olá, amores. Bem-vindas. Bem-vindas. Estamos aqui esperando a Lux, que é uma mulher incrível, maravilhosa, uma parteira aprendiz que trabalha com parto autônomo. Estamos esperando ela chegar aqui. Enquanto isso, vou me apresentando também, né? Tem muita gente nova por aqui, muita gente nova chegando aqui no meu Instagram. Bom, eu sou a Tati, eu já sou doula há um pouco mais de 10 anos e já atendi muitos partos, assim, mais de 400 nessa minha jornada. Foi uma jornada muito intensa até hoje, né? Atualmente que eu tô dando uma desacelerada, assim, nos partos. Hoje eu sou aprendiz de parteira, estou aí nessa jornada, sou uma mulher nômade. Hoje me assumo como uma mulher nômade, fazem 4 anos que eu tô nesse movimento de morar cada pouco em um lugar. Atualmente estou em Florianópolis, estou trabalhando aqui, não sei por quanto tempo ficaremos em Florianópolis, mas estou por aqui. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a preparação para o parto e sobre como ela pode tanto empoderar quanto desempoderar as mulheres. Como às vezes a gente tem tanta coisa que acaba entrando na culpa, sabe? E não consegue desfrutar dessa preparação. Por isso eu convidei a Lux pra gente bater um papo sobre isso, mas eu não sei o que está acontecendo com ela, que ela não chega. O que será que acontece? Vamos ver, peraí, vou tentar aqui chamar ela. Vamos ver se agora ela vem. Aí, Lux, cadê você, mulher? Aí! Oi, tô aqui. Dá para me ouvir? Dá, dá. Você tá me ouvindo também? Tudo Sim, certo? tô ouvindo, tô ouvindo. Tô com o Beleza. neném. Não tem problema. É live, né? A gente. Live é assim, gente, ao vivo. Neném Oh, não coisa dormiu fofa. cedo, mas não dormiu ainda. Mas é isso aí, né? Vai participar e a É gente que vamos, faz né? o que der, como der, né? Que Muito bom. bem, bem-vinda, minha flor. E Você quer aí? começar se apresentando? Tava falando um pouco de mim, acho que você pode falar um pouquinho de você. Pode ser? Vai lá. Ahn, resumidamente, é, eu hoje sou aprendiz de parteira aprendiz, neném que apareceu. Bom, o que eu posso dizer de mim, gente? Não sei. Esse neném aqui nasceu há 7 Boa. meses, num parto autoassistido, autônomo, só eu e minha família. Meu primeiro filho tem 5 anos, nasceu no sítio, com uma parteira tradicional, a Fabi. Onde a gente mora, no sítio onde a gente mora. E, bom, enfim, desde o nascimento do meu primeiro filho, eu comecei a atuar, né? Mais como doula e como aprendiz da Fabi, que esteve comigo. E aí depois, enfim, depois do parto do Dylan, acho que muita coisa aí se abriu, parece, e algumas coisas começaram a fluir também mais para eu atuar de uma forma mais independente. Muitas transformações, né, com o Muitas parto. transformações. Cada parto, muitas transformações. A gente tem que combinar um dia também para você contar do seu parto autônomo. Acho que essa é uma Sim, live bem legal, né?
Sim. Não sei, eu conheço o parto autônomo muito como free birth, né? Porque eu É, entrei em contato com isso no exterior, não foi no Brasil. sim. Não sei, né, enfim, free birth, parto autônomo, autoassistido, né? Tem vários É porque nomes. parto livre Basicamente é parir sozinha, né? é que o parto livre acaba sendo uma tradução meio esquisita, né? Eu também fiquei Exato. assim pensando muito, porque eu também, na verdade, fui pegar informações sobre o assunto fora, né? Quando eu estava me preparando para o parto do Dylan, porque foi muito forte para mim já desde o início da gestação. Ficou muito claro para mim que era isso que eu queria, que era isso que esse bebê estava pedindo, né? Na verdade, eu sinto meio que por aí. E aí eu fui buscar informações fora, né? E aí eu fui buscar como free birth, que eu já conhecia essa expressão. E depois do parto dele, foi uma experiência tão potente para mim, que eu senti muito de compartilhar isso em português, né? Porque eu vi que realmente não tem quase Não tem, nada né? sobre isso, né? Exato. E aí, para mim, foi muito potente. Então, eu senti de começar a compartilhar mesmo. E aí, eu não sabia muito como traduzir. E aí, o parto autônomo, ele vai um pouco além, na verdade, da ideia do free birth para mim. Porque um parto autônomo pode acontecer com acompanhantes, né, Com profissionais, assistência. com assistência, mas uma assistência que realmente respeite essa autonomia, né? Uhum, exatamente. Nem sempre é muito fácil de encontrar, assim, né? Não é É toda. dificílimo, dificílimo. Já é difícil a gente conseguir o hands-off, né? É, Inclusive falando assim, tanto no parto humanizado, na parteria tradicional, enfim, é uma construção aí, né? Que não é melhor nem pior do que nenhum outro tipo de parto, é só uma opção, né? exato. Dentro de todas as opções que a gente tem. Só ter essa opção, né? Porque eu senti de compartilhar por conta disso. Porque para mim, foi algo, né, que me interessou, que eu senti com muita força, né, de ter essa experiência. Foi uma experiência muito potente. E eu percebi que não se falava muito aqui no Brasil, não se fala em português, né? Não. Nada. E eu percebi na minha gestação como foi inspirador ouvir outros relatos, né? E ver que aquele desejo que eu tinha não é loucura, porque na minha primeira gestação eu já tive esse pensamento, Uhum. um parto mais assim, sozinha com a minha família, né? Mas eu achei que era uma loucura, porque não se fala nisso, né? Só depois. Aqui eu acho que as pessoas falam como parto desassistido, não é? Eu não gosto. Unassisted também em inglês, né? Free birth faz muito mais sentido, né? Do É, que um desassistido. Enfim. porque assistido quer dizer, para mim, passa uma ideia de irresponsável, assim. Exato, exato. Sabe que a gente está falando disso? Eu lembrei de uma senhora no Marrocos que eu fiquei na casa dela, nas montanhas, indo lá pro deserto, sabe? E aí eu fiquei num vilarejo, assim, só com local, todo mundo só falava árabe e francês, enfim, fiquei na casa dessa senhora. E aí ela começou a tentar me contar, né, sobre os partos, assim, porque em francês eu não entendo muito bem, misturado com árabe, mas eu consegui entender, sabe? E aí ela estava me contando que ela tinha parido, não sei se eram 3 ou 4 filhos, todos ali naquela casa, Uhum. né? Naquela casa. Aí eu perguntei para ela, eu falei, mas tinha médico, parteira? E foi tão bonitinho a reação dela, porque ela encheu o peito assim, sabe? E ela batia no peito, ela falava assim, no doctor. E se falava sozinha. Foi tão bonito o jeito que ela se inflou, assim, sabe? Para falar, não, imagina, o que você está falando, né? Eu aqui, ó quem foi, né? Foi muito bonito ela. Então, para mim foi isso, assim, né? Não de uma, não de uma prepotência, assim, de achar que a gente, né? Não de assumir um papel assim, de prepotência, mas realmente para mim foi muito poderoso, assim, para mim, né? Foi uma experiência muito poderosa. Então eu senti mesmo que e eu percebi, foi interessante, que quando eu comecei a comentar com algumas pessoas, foi muito interessante, porque eu comecei a comentar, durante a gestação eu não falei para ninguém.
Bom, no fim a gente está falando de outra coisa aqui, né? Exatamente, mas tudo bem, acho que é interessante. Continua e a gente vai linkando também aí com a proposta de hoje. Na gestação, eu não falei para ninguém porque eu tinha um pouco de receio, né, dos medos que as pessoas iam trazer e tal, e enfim. Resolvi ficar quieta, só falei para mínimas pessoas. Mas depois que nasceu, eu comecei a contar para as pessoas, né? Que, enfim, tinha sido essa a nossa escolha. E aí eu falei com super naturalidade, tranquilidade. E começou a pipocar, gente. Assim, pessoas que eu nunca imaginava, assim, que falaram, nossa, eu já pensei nisso antes do meu parto. Nossa, eu tive um parto assim e nunca contei para ninguém. Não, porque eu também. E eu falei assim, nossa, que coisa, né? Então, assim, existe um chamado para as mulheres, muitas vezes, de encontrar esse poder no parto, né? E que às vezes, não quer dizer que é sempre, não precisa ser, mas às vezes, para algumas mulheres, esse poder é encontrado através dessa autonomia plena, né? Total, né? E absoluta, que é um parto sem assistência, né? Profissional, quer dizer, só ali na família, né? Enfim. E foi por isso que eu comecei a querer difundir, a falar sobre isso, porque eu falei, gente, tem um monte de gente que sente isso, né? E a gente não fala. Então, é isso. Aí, vamos tentar. Mas eu acho que é no ponto da autonomia que os nossos trabalhos de preparação para o parto se conectam. Sim. Né? Que é independente da escolha de parto, é trazer essa autonomia e trazer... Opa, peraí. Muito importante guardar segredo. Complicado lidar com os medos que as pessoas projetam. Total. É uma escolha de cada um em também, todos os tipos de parto, né? Mas todos os tipos, não é exclusivo do parto autoassistido, né? Mas, enfim, acho que é aí que conecta o nosso trabalho, nessa questão do empoderamento, da autoconfiança que a gente traz para esse trabalho e pelos caminhos que a gente vai, né? Que eu diria que não são os caminhos aí comuns, né? Eu acho que essa é a questão, não são os caminhos comuns que a gente escolhe trabalhar. E aí, fazendo um outro link de uma coisa bem interessante que você falou, que a gente inclusive estava falando disso ontem na minha escola de parteiras, né? Que você falou, o bebê, como que ele chama? Esqueci. Dylan. O Dylan que quis, né? O Dylan estava pedindo esse parto. Gente, como a gente não olha e não escuta os bebês, né? É impressionante, assim, como os bebês, eles são esquecidos ali na preparação do parto. E a gente tá falando, pô, do nascimento deles, né? Total. Mas para mim foi muito forte nas minhas 2 gestações, falando, né, de experiência mais pessoal, assim, nas 2 gestações. E é muito interessante que hoje, com meu filho com 5 anos, né, eu percebo claramente o porquê que ele escolheu, foi ele que escolheu nascer no sítio que a gente morava, que foi um processo, porque não tinha muita parteira que topava, porque era longe do hospital, então não é todo mundo, toda equipe que topa, né, acompanhar parto assim longe do hospital. Sim. E então foi uma história, teve uma questão assim a ser trabalhada nisso. Tá falhando aqui para mim, mas tá ok aí? Para mim também falha, mas é um pouquinho só, dá para entender. Tá. E aí, mas eu tinha muito forte isso, assim, que ele tinha que nascer lá na nossa casa, no sítio, que é nas montanhas, né, da Mantiqueira, no sítio Nossa Paz. E só depois, né, depois ele crescer e tal, que eu fui entender, assim, que ele é um ser realmente com algumas sensibilidades que precisava de muita proteção para a chegada dele, sabe? Ele realmente, assim, né, hoje eu vejo, assim, que é um ser muito sensível e muito vulnerável, assim, sabe? Nessa sensibilidade, né? Então, hoje, para mim faz sentido, né? É a minha interpretação, né? Sim, mas durante a gestação, toda essa preparação para o parto tinha a ver com preparar um espaço seguro e protegido em todos os sentidos, né? Protegido, principalmente nos sentidos mais sutis mesmo, né? Que é isso, a montanha traz essa proteção, né? A gente na nossa casa, numa casa que é
E a gente chama de caverna, porque era uma pedra. Sim. Então, assim, E só o fato das pessoas ao redor, né? Muito diferente de você parir num hospital. Exatamente. Exatamente. Não, mas tinha todo esse contexto da nossa casa também, da montanha, da natureza. Tinha uma coisa assim bem forte dessa proteção mesmo. Além de não querer ir para o hospital, né? Isso já era bem claro para mim, porque eu já tinha isso bem claro que uma gestação que que não tem nenhum risco, não tem nenhuma necessidade especial, né? O hospital não era o melhor lugar. Para mim isso já estava bem claro. Mas lá no sítio tinha um chamado forte para ele nascer lá. E hoje eu vejo, assim, sabe, que tinha um sentido e que era dele, né? E o Dylan já pediu um outro movimento. A gente saiu lá da montanha para ir morar em Ubatuba esse ano, só para ele nascer em Ubatuba. Na praia, né? Praia, numa casa alugada, num lugar assim, tipo, outra história, né? E eu sinto que foi muito ele mesmo que pediu isso, porque eu nunca ia imaginar na minha cabeça fazer isso, sabe? Então. Mas os bebês pedem. Eles pedem. Então é a gente saber ouvir, né? Exato, é trabalhar essa conexão e essa escuta, tanto do corpo quanto do bebê. Porque os dois mandam os sinais, né? Tanto o nosso corpo instintivo, nosso corpo intuitivo, quanto o corpo do bebê. Deixa eu ver, a Júlia falou, no decorrer da gestação, entendemos também que nosso pequeno quem pediu pelo parto autônomo. Olha só, que lindo. Sim, total. Que lindo. A Júlia já fez o relato de parto dela no meu podcast também. Para quem quiser escutar aí, quem não me conhece, eu tenho um podcast tá no Spotify e em outras plataformas, que chama Gestação e Parto com Autonomia. E eu tenho o meu relato de parto lá, tenho o da Júlia também, e tem outros bem legais. Sim, tem uma conversa e tem a nossa tem a nossa conversa também, falando de preparação para o parto, né? Que, inclusive, né, contando um pouco para as pessoas, assim, a nossa conexão surgiu desse assunto, né? De como a gente percebia que a preparação para o parto, ela pode levar a mulher para um lugar de sobrecarga, de culpa, né, de ser autopunitivo ao invés de prazeroso, com aquelas listas enormes, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis eu descobri que é muito moda a fisioterapia pélvica. Sim. Sabe, assim, tem que fazer fisiopélvica, tantas sessões, nananã, e é aquela pressão de que você tem que fazer isso, porque senão o períneo vai lacerar, porque não sei o quê. E aí, gente, olha, sinceramente, eu acho muito difícil. Eu era, né, fisiopélvica, mas eu acho muito difícil a pessoa grávida conseguir fazer o negócio todo dia, principalmente ainda ser segundo filho, né? Aí, pronto. Capaz que a pessoa quer ir na fisiopélvica só para poder ficar deitada em paz. Exatamente. Um pouco. No máximo é isso. No máximo você vai querer ir para poder para você mesma. E também aquela coisa romântica, né? Eu já fiz isso, tá? Eu falava, tinha super esse romance, né? Da preparação do períneo, a massagem perineal com o casal. Enfim, aí um dia eu falei com meu companheiro atual, para ele me fazer uma massagem. Meu Deus. Pareceu um pedreiro fazendo obra. Eu falei, para. Eu falei, gente, acabou com o meu romance, né? Então, assim, o ideal não é o real, né? Assim, não rolou, assim, não rolou. Total. Não, e eu ia falar assim, né, falando, né, tirando o lado a brincadeira, assim, mas essa história de, por exemplo, um pouquíssimo tempo que você tem livre, né, na gestação, o que você vai escolher fazer? Eu sugeriria que, ao invés de pegar esse tempo e esse dinheiro, né, que você tenha, que é um dinheiro também, né, a fisioterapia pélvica, e o tempo, para isso, eu não sei, mas eu indicaria, vai dar um passeio no mar, vai dar um passeio na floresta, vai dar um passeio no parque, vai se conectar, tomar um banho de cachoeira, sabe? E se conectar com o seu corpo e com o seu bebê, que é isso que a gente estava falando, né? Encontrar alegria e leveza, né? Essa conexão é muito mais importante na hora do parto do que qualquer exercício físico, assim. Na minha opinião, realmente... Total. É o que mais conta, né? E a gente deixa isso de lado, né? Quantas mulheres, assim, a gente vai conversando, eu acompanho também as mulheres, eu falo,
Quando foi a última vez que você foi fazer uma caminhada na natureza? Quando foi a última vez que você parou para escutar o seu corpo e o seu bebê? Aí uma aqui falando do Epinô, que é um preço absurdo. É bem Sim. absurdo, né? Eu trabalhei muito com o Epinô, muito, muito. Que foi uma das coisas que me incomodou, que me fez entregar o meu crefito. Hoje eu não sou mais Olha, fisioterapeuta, porque começou a me incomodar. Eu comecei a ficar conhecida como a fisio do Epinô. E eu falei, cara, não é isso, né? Absolutamente não é isso. Eu acho o Epinô bem legal se aquilo faz sentido para a mulher. Para algumas vai fazer, sim. para outras não vai, né? Eu acho que é uma opção a mais. Assim como o free birth, assim como o parto hospitalar, né? São opções que você pode. Mas aí acho que essa é a grande questão, né? Do autoconhecimento e do empoderamento. Você pode, você não tem que. Porque o tem que acaba ficando pesado. A gestação fica pesada. Essa lista de coisas que tem que fazer, né? Deixa de ser uma coisa que eu Sim, quero fazer, é uma coisa que eu tenho que fazer para sim. alcançar, para chegar no fim da maratona, né? E E aí você não consegue, vem a frustração, vem a culpa. e Aí aí, pronto, vai gente, ladeira abaixo, né? aí depois de ter feito tudo que conseguiu, ainda fica com a sensação de que não fez o suficiente, né? E de fato te tira do prazer do caminhar, né? Do prazer do processo. Fica nesse. Eu acho que aí também tem uma questão do foco no resultado, né? Mais do que no Super. processo, né? De curtir o processo. Cara, a gestação é um momento mágico, é uma fase assim tão incrível. E é louco, porque quando a gente está gestando, às vezes a gente não se dá conta do quão mágico que é. Só depois que passa que a gente fala, Sim. cara, era muito mágico, né? Eu tinha essa coisa da conexão com o bebê, assim. Quando a gente está gestando, às vezes a gente não percebe De não estar na presença, que né? essa vozinha que a gente escuta é a vozinha do bebê te dizendo alguma coisa lá dentro, sabe? Verdade. A gente não percebe, mas depois que nasce, você fala, cara, quando eu tava grávida, eu tinha uma outra vozinha dentro de mim, que não é essa que eu tenho agora, sabe? Às vezes a gente só percebe depois, né? E é perceber essa voz da Vozinha, intuição, é, né? O que é a intuição e o que é o bebê, não é? E assim, né, falando como uma pessoa nômade, o caminho, ele é muito mais importante do que a chegada. total. Porque é no caminho que você se transforma, é no caminho que você constrói. E a chegada, ela é o resultado dessa caminhada. E muitas vezes a chegada, ela é vazia, porque é o caminho mesmo, E a né? chegada, às vezes, é só um portal, né? Para continuar do outro lado também. Para o Então, próximo pro caminho. próximo caminho, né? A chegada não é o fim, né? É só mais um portal para você continuar do outro lado. Sim. Então, né, não faz, realmente, quando a gente olha desse ponto de vista, não faz tanto sentido a gente colocar tanto foco na chegada, né? Faz mais sentido a gente realmente Sim. colocar esse foco no caminho. E eu gosto de pensar em preparação para o nascimento e não em preparação para o parto, Gostei também. Gostei. né? Porque assim, não Sim, é o parto, é o nascimento mesmo, sim. né? É a chegada ali, é o portal daquele bebê. E aí acho que a gente conseguiu aqui encontrar alguns pontos aí bem importantes, né? Que é a presença na gestação, você estar presente, essa escuta da intuição e do bebê, de qual é essa voz que fala comigo, Uhum. né? E tinha uma outra coisa que a gente falou também, que era a presença. Do prazer. É muito importante encontrar o prazer. E pode ser que a pessoa encontre o prazer sim na fisiopélvica, Sim, né? Não tá sim, errado. Acho bem claro. importante falar isso. Não tá errado. Eu já conheci várias mulheres que amavam fazer a massagem e o epinô com o marido, que era um momento super romântico, super Sim, sensual, o momento mais esperado do dia. sim. Que ótimo, né? Mas tinha outras que era aterrorizante fazer o negócio. E aí, qual que é a mensagem que você dá para o seu corpo, né? É Será que verdade. faz sentido? Então, acho que é isso, é buscar sempre o prazer. O que te conecta com o prazer, o que te traz prazer, o que te ajuda a desfrutar essa preparação ali para o nascimento, essa jornada da gestação, né?
Dormiu, Fofolina? Não, não, tá aqui. Não? Então, quase. Bonitinho. Meu pititico. Mas eu acho que é isso, né, que a gente tenta trazer, né, Lucas, um caminho de leveza, de prazer e de conexão. Acho que essas palavras resumem bem, né, Sim, resumem bem. as nossas propostas aí nessa É. preparação por parto, para o nascimento. Gostei. Vou começar a usar essa expressão também de preparação para o nascimento mesmo, né? Que é esse portal, né? Não é o parto. O parto é uma parte do processo, né? Mas o foco O parto é o portal, mas a transformação ela tá no antes e no depois, né? exatamente. E E eu eu vejo. sinto, Pode pode falar. falar, tá? Que eu sinto que só da gente focar em preparar para o nascimento, o peso do parto ele já muda. Total. Eu É gostei. uma forma de não se frustrar também, porque aí se a gente pensa que o nascimento ele pertence ao bebê, a história, a personalidade desse bebê, talvez a escolha dele não seja aquela que você gostaria para o seu Sim, parto. sim. Porque é isso também, né? Às vezes tem essa coisa assim de uma escolha muito focada, né? Às vezes até numa idealização, né? Que a gente tem. Porque também é isso. Agora também tá, né? Entre aspas, na moda, o parto humanizado, né? E, enfim. Eu Sim. quero tal. E aí às vezes cria muita romantização, muita idealização também, né? Em torno de tudo. E aí, né, eu fico lá acompanhando tudo no Instagram, tudo que falam, e aí eu quero fazer tudo aquilo, eu quero ter tudo Daquele aquilo jeito. ao mesmo tempo, né? E a gente para de olhar para o que esse bebê está pedindo, para o que o seu corpo está pedindo, né? Que às vezes eu tô querendo muito gravar um relato de parto com uma pessoa que né, teve um parto hospitalar, que eu sinto que realmente foi necessário, sabe? Porque é isso, né? Às vezes ela queria um parto domiciliar, mas acabou sendo hospitalar. E eu sinto muito que ela chegou nesse lugar com essa conexão de estar tão Do conectada com a bebê. própria intuição e com o bebê, de sacar, não, o meu bebê tá pedindo para eu ir para o hospital, vai precisar de ajuda, sabe? E a Nossa, gente isso é fazer isso muito também, importante. sabe? E realmente falar, cara, eu vou abrir mão da minha idealização de parto, eu abro mão de todas, Porque o importante é o nascimento, no e fim eu das vou dar contas, isso né? que meu filho está pedindo e ele vai precisar de ajuda, então eu vou lá para o hospital e vou ter essa ajuda, sabe? Então também é isso, né? Ser capaz de escutar o nosso corpo, a nossa intuição e o nosso bebê tá nessa conexão tão profunda que a gente seja capaz de abrir mão das idealizações e dos desejos, né? Para realmente seguir aquilo que o nosso corpo, o nosso bebê pede de fato, né? Que isso é o verdadeiro amor, né? O amor Total. mais profundo que existe é quando você consegue abrir mão de um grande sonho, de um grande desejo por um amor que ele é maior do que isso tudo. E aí conseguir encontrar também a leveza e a beleza do parto, que não é como você deseja e planeja, né? Eu tenho acessado muito isso com as leituras de registros akáshicos, sabe? Do porquê e para que os bebês vêm da forma que vêm. Uma simples fotossíntese de barrigão já é um momento de tanta conexão, exato. Pegar um solzinho lá, né? Principalmente em momentos de pandemia aí, com, né, todo mundo precisando melhorar o sistema imunológico, gente, ficar no sol devia ser o Sim. básico, né? Ter um pouquinho de sol todo dia na gestação devia ser o super básico. E aí, uma outra coisa que eu tava aqui pensando, né, que você tava falando na romantização e tal, eu também me lembrei de um outro lado, né? De colocar muita energia naquilo que você não quer. Que vem muito desse movimento do ativismo no parto. Sim. E agora, principalmente, que tá com essa coisa da Chantal, né? Da violência obstétrica e tal, de colocar muito foco, assim, no que eu não quero. Né? Eu vou estudar isso, eu vou fazer isso, porque eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. E aí você acaba colocando toda a sua energia naquilo que você não quer. E aí adivinha o que acontece?
Eu lembro um parto que eu acompanhei, que era de uma físio também. E assim, a única coisa que ela não queria de jeito nenhum, que era o trauma da vida dela, que podia acontecer qualquer coisa no parto, menos o forceps. Foi o único parto de 400 que eu acompanhei que teve forceps. Nossa. Olha como é, né? Assim, aí eu não sei, aí entra uma outra coisa, eu não sei se ela estava pressentindo ou se ela estava atraindo, É, mas né? as duas coisas estão juntas ali, né? E é isso, assim, é trabalhar isso. Se você está pressentindo isso, né? Trabalhar isso e ver o que Uhum, que é, por que que você está pressentindo isso, qual exato. está te E levando a isso fundo, para frente. né? De onde vem isso? Eu já passei por isso também. Estou lembrando agora de um parto com relação à laceração, que é isso, é o maior medo, tá? A laceração. Foi o único parto que eu acompanhei até hoje que acabou tendo uma transferência por conta de uma laceração mais profunda. Nossa. É, e faz sentido, porque se a pessoa tá com medo de lacerar, o medo é aquela história de ficou com o cu assim, né? Você já É, ouviu? é. É exatamente isso. A pessoa fica realmente com o cu assim, né? Porque o E medo ele trava o períneo e é, aí é isso, né? Então, como é importante focar naquilo que você quer, colocar energia naquilo que você quer, até mesmo no plano de parto, né? Focar mais no que você quer. Tipo, eu desejo tal coisa, eu gostaria que fosse assim, ao invés de escrever não aceito, não quero, não faça, né? Eu acho que é como a gente olha. é. Mas é isso, né? Existe essa realidade, né? De violência e de Uhum. necessárias e tal. Mas aí eu acho que para mim também conta, pensando nisso, né? Para mim também conta muito as escolhas que a gente faz, né? Porque aí é isso. Se você não quer intervenção, não quer isso, não quer fórceps, não quer episiotomia, não quer, enfim, Por que que você vai para um parto no hospital? o que você está escolhendo, né? Quais são as Uhum. suas escolhas? Então, é isso, está muito consciente disso, né? Então, eu acho que Que também pode acontecer, tá né? na hora da gente também começar a se ligar, assim, que também tem a ver com as nossas escolhas, né? Então, se eu tô escolhendo ir para um hospital sem nem mesmo estudar muito a fundo quem são os médicos que estão ali, quais são as práticas daquele hospital, e eu vou lá achando que tendo um plano de parto dizendo que eu não quero isso e não quero aquilo, vai ser Que vai suficiente. dar certo, né? Não é, entendeu? Não é. Vamos falar Não é. real mesmo. A gente tem que Eu assumir. acho até que as pessoas nem leem o plano de parto, Ah, sabe? ah, eu acho que em muitos lugares tem mesmo, com certeza. Né? Né? É bem difícil, assim. Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu tenho, nessa coisa da autonomia, eu tenho trazido muito essa questão de a gente assumir a responsabilidade, né? Sobre as nossas escolhas. Então, Uhum. algumas pessoas, né, falam para mim que o parto autoassistido, o parto autônomo sem assistência é irresponsável. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é quando você assume 100% cem da por cento. responsabilidade. Porque não tem ninguém pra você falar, mas tal pessoa não fez bem, Uhum. entendeu? Vai Uhum. levar a culpa. Não. É você com você mesma. A Uhum. responsabilidade é 100% sua, né? E, e aí a gente também assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, se a gente está escolhendo ir para um hospital, saber, né? Quais são Sim. as consequências, as Que possíveis. você está sujeita. Você está se sujeitando às regras daquela instituição, né? Uhum. Então, começar com essa clareza. Né? E essa é a sua escolha, tudo bem, não tem problema. Não, ninguém vai. Sim. Não precisa julgar ninguém, porque é isso, cada um sabendo o que precisa, né? Sim, e assim como o parto domiciliar assistido, né? É você realmente assumir 100% da sua escolha, do porquê, para que você quer aquele parto, e estar ciente de que pode ter uma transferência, de que pode ter uma hemorragia, e que você assume aquilo, de que tá tudo bem se isso acontecer dentro dessa minha escolha, né? Sim. Super Assumir mesmo importante. as consequências das nossas escolhas, né? E aí, quando a gente vai escolher, por isso que eu acho, né, que informação, eu prezo muito pela informação.
não sei se é meu antigo, meu antigo, como é que fala? É lado jornalístico, que eu fui jornalista, não sei se você sabe, eu fui jornalista antes. Não, não, acho que eu não sei, não. Pois é. Assim, eu nunca fui repórter, né? Assim, fui mais jornalista corporativa, assim, trabalhava em sustentabilidade e tal. Enfim, né? Naquele momento da minha vida, achava que era isso que ia mudar o mundo. Aí depois me desiludi um pouco. Mas, enfim, talvez tenha esse meu lado aí jornalístico de achar, de valorizar essa questão da informação, sabe? Eu valorizo, assim, porque eu acho que quando a gente tem informação, a gente também tem condições de fazer escolhas mais conscientes, né? Sim, com certeza. Existem mulheres que são muito capazes de tomar as decisões mais corretas, né? Seguindo só a sua intuição. Eu acho que isso é válido e eu honro muito quem faça isso e acho que é super válido também. Que eu acho que no fundo, no fim, né, o que mais conta é a intuição e a conexão com o bebê, para mim, que a gente já falou aqui, para mim é o que mais conta. Mas, por um outro lado, num momento mais prático, né, das escolhas, eu sinto que ter informação, né, ajuda a gente a tomar as decisões com mais consciência, né? E clareza, assim. Então é isso. Se eu vou para esse hospital, o que pode acontecer comigo? O que pode acontecer? Se eu escolho parir em casa com essa equipe, o que pode acontecer? Se eu escolho a outra equipe, como que é, né? Se eu escolho estar sozinha, né? Enfim, a gente está nessa clareza mesmo, né? Das nossas escolhas. E aí, a partir do momento que a gente escolhe, a gente sabe que a gente está responsável por essa escolha e pelas consequências do que pode acontecer, né? E sem culpa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A responsabilidade é totalmente diferente de culpa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, pelo contrário, eu acho que quando a gente pega a responsabilidade na mão mesmo, a gente fala, tá bom, eu tô responsável, eu tô consciente dos riscos, né, ou do que pode acontecer com essa minha escolha, né, dos benefícios e dos riscos, enfim, a gente já colocou tudo na balança, a gente segue sem culpa, porque a gente sabe o que pode acontecer, e a gente sabe que a gente tá, mesmo assim, a gente está escolhendo isso. Essa é a nossa escolha. Sim, porque somos vulneráveis, né? Isso é uma condição do ser humano, exato. E é isso, é você aceitar a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade do seu bebê e escolher um caminho, né? Todos os caminhos vão ter as suas dificuldades, mas é entender qual é a dificuldade que eu banco passar, né? Que eu quero, que eu desejo também, né? Qual é o caminho que me deixa confortável e segura e que pode ser diferente e é diferente para cada uma, não é? E não tá certo ou errado. Não tá certo ou errado escolher um parto hospitalar ou escolher um parto autônomo, são só diferentes. E que bom que existem pessoas diferentes e escolhas diferentes, né? Com certeza, com certeza. Mas é importante, sim, isso da informação. Mas eu acho que, assim, se informar... acho que eu não consigo bem achar as palavras, mas, enfim... Uma coisa é você se informar, outra coisa é você se emaranhar aí nos processos negativos dessa informação. Eu entendo o que você está querendo dizer, porque hoje também tem muita informação que é contraproducente, né? Digamos assim, que vai só aumentar o medo. Aí é isso, né? Por isso que eu senti muito de começar esse podcast, começar a compartilhar informações mais positivas também por conta disso, assim, porque a gente pode escolher, né? Quem que a gente quer que acompanhe a gente nessa preparação, né? E quando eu digo quem, eu estou dizendo até de pessoas que a gente não conhece, né? Onde a gente quer se informar, de onde a gente quer pegar essas informações. Eu quero pegar essas informações de uma fonte que só aumenta o medo, ou eu quero pegar essas informações de uma fonte que traz as coisas com objetividade, mas com leveza e com o olhar do que pode dar certo, né?
Sim, o que que vibra no meu coração, né? E esse quem, eu acho que inclui todo mundo. Num curso que eu dei recente aqui em Floripa, do Parindo com as Lobas, a gente estava falando sobre o parto com prazer, o parto orgásmico e tal. E aí teve uma aluna que ela falou assim, nossa, mas eu não me sentiria à vontade para ter orgasmos com as pessoas que vão estar no meu parto. Eu fiquei assim, eu falei, uau, então Aham. peraí, eu acho que preciso olhar Então, para isso. então, exatamente, né? E Por aí, quê? por Né? quê? E Por é que isso. você chamou essas pessoas? Para quê? Né? E aí é isso. E aí você tem a oportunidade de repensar, né? O que que é, né? O que que é esse momento, Uhum. né? Enfim, repensar mesmo, né? Exato. E bom, acho que é isso. Não sei, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente ir finalizando aqui essa live sobre esse Ah, não sei, movimento de gente. preparação? Eu, por mim, Muitas posso ficar coisas. falando sem parar, né? Eu, se deixar a gente aqui, fica. É, eu também. Mas acho que não, acho que é isso mesmo. Ah, eu acho que uma coisa que eu queria falar, assim, antes para finalizar, que foi uma coisa que a gente puxou na nossa conversa no meu podcast, né, sobre isso, é de trazer um pouco essa confiança para o nosso corpo, sabe? Da gente Uhum. confiar que o nosso corpo é capaz, que o nosso corpo foi feito para parir e que Sim, vai ser capaz de parir. E que a gente não precisa de todas essas ferramentas externas, né? De que essa é só trazer um pouco essa confiança, só para sim. finalizar aí com essa que eu acho que foi uma coisa Bem, forte no meu caminho também. bem escolhido esse ponto para finalizar. E eu vejo que esse é muito o caminho do meu curso do Parindo com as Lobas, de trazer essa E, informação, né, que você falou tanto da importância da informação, e eu encontrei assim um caminho de viver essa informação no corpo, de lindo. conectar com essa informação a partir dessa mulher selvagem, sabe? Uhum, Que traz a informação do racional para o coração. Você sente, fala, tá, essa informação faz sentido, sim. né? Eu sinto que eu sou capaz, eu sinto que o meu corpo pode fazer isso. Uhum, E quando você tem essa confiança, essa conexão no seu corpo, ninguém tira isso de você. total. Não tem médico que vai vir e falar que a sua contração é ruim, que o seu útero é isso ou aquilo, que não sei o que vai tirar isso, né? Uhum, Porque você, quando é você verdade. está realmente centrada nessa conexão, nessa confiança, entra aqui e sai aqui, você fala, tá, fica quieto que eu tô concentrada, Sim, né? sim. Eu acho que é isso, super importante. E por isso que eu acho lindo também a gente se unir, né? Nesses caminhos, a gente que tem aí um trabalho, né? Com convergências, né? Que se convergem aí para um mesmo ideal, digamos assim. Mas cada uma no seu caminho, né? Cada uma trabalhando de uma Exato. forma um pouco diferente. E eu acho muito lindo isso, porque é isso. Eu super recomendaria que alguém que fez o meu workshop de preparação para o parto depois vai e faça o seu, porque Exato, se eu também. complementam, sabe? Se Né? E a complementam, gente, total. eu acho isso tão bonito, né? E é isso, assim, nossa, valorizo muito, fico muito feliz que você esteja fazendo esse trabalho aí. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer algo juntas ainda, presencial, Sim, que a uma gente hora. possa se encontrar pessoalmente. Sim, Mas acho que é isso. Os trabalhos eles se conectam e cada pessoa vai se sentir mais conectado com sim, um ou com o outro, né? sim. E Mas é acho isso. que complementa mesmo, né? Porque Sim, tudo isso é importante, né? sim. Eu recebi uma aluna no meu curso que super se conectou tanto com essa força que ela falou, não, eu acho que eu gostaria de ter um parto autônomo. E Uhum. aí eu já até passei seu contato. Eu falei, então, Ah, ó, fala, fala com ela, né? Falei, boa. ela é a que pode te ajudar nesse Boa. caminho, né? Então é muito bom a gente poder fazer essas Sim, conexões para com ajudar as certeza. mulheres também a encontrarem o caminho delas, Com né? certeza. Com Então, eu certeza. fico muito feliz com esse encontro. E a gente tem que marcar uma live para você contar do Tá bom? Quando quiser. seu parto autônomo. Acho que o pessoal vai querer saber, né? A semana que vem a gente vai ter um relato aqui, né? A gente falando dos relatos, de como eles Uhum. são importantes, que muita gente tem interesse, de um parto com ayahuasca.
Ah, legal, eu vi você. Você viu? Um casal que fez o meu curso, Legal. eles não queriam doulas, eles queriam uma equipe o menor possível. E aí eles consagraram a ayahuasca, enfim, ela vai contar que foi super intenso o processo. E os relatos empoderam muito Legal. também, né? Você ouvir a história dos Muito, outros. Então vamos com certeza, combinar. muito lindo. Então é Legal. isso, minha flor. Legal. Gratidão por você ter vindo fazer essa live, compartilhar aqui Muito com a grata por abrir o gente. espaço aí para a gente conversar Imagina. Foi um e prazer. inspirar, né? Que a gente possa inspirar, que outras pessoas possam se Espero inspirar. que possamos. Sim. Isso aí. Então Um tá bom, beijo minha querida. Boa noite para você, boa noite para para todo vocês mundo que está também, aí para todos. assistindo. Um beijo para Beijo, todas. beijo. Tchau, tchau.